estão tomando um café, literalmente um café aí numa cafeteria qualquer. E eu começo a conversar com você. E eu falo assim, nossa, ontem aconteceu uma coisa que me deixou assim muito assustado. Eu estou até agora meio em choque. Eu estava atendendo um homem de mais ou menos 40 anos e ele estava com o filho dele, de mais ou menos 7, 8 anos de idade. Ele estava conduzindo atendimento normal. Quando acabou, o filho super educado, super bacana, veio, me abraçou, me chama de tio e tal. Aí o pai dele falou assim, você poderia dar uma olhada na boca do meu filho? Ele não tem nada, nunca reclamou de dor, não tem nada, mas eu queria que você desse uma olhada. Eu falei, claro, olha, preparei a sala, fiz todo o processo ali e comecei a fazer uma avaliação. Adilson, você acredita que quando eu abri a boca, quando a criança abriu a boca, eu peguei o espelho clínico, o espelhinho que a gente olha dentro da boca dos nossos pacientes, e comecei a olhar para aquela boca, eu descobri 5 focos de infecção. Adilson, olha aqui, eu descobri 5 focos de infecção numa criança que não sentia nenhuma dor. Quando eu mostrei isso para o pai, ele ficou assustado. Tinha uma daquelas caras que estava a 1 milímetro praticamente de entrar no nervinho no dente, e aquele nervinho tem o mesmo saído por dentro do coração. Você tem noção do que é isso, Adilson? Aquela criança estava correndo um risco sério de ter uma infecção no corpo inteiro. Adilson, se você não é dentista e só escuta isso como pai, o que você faz? Mas você não é o pai da criança, você é o pai do seu Adilson Filho saudável. Eu estou te contando uma história de alguém. O que você faria com o Adilson Filho? Imagina o seguinte, você tem esse problema, aí você chegou numa clínica odontológica grande, que tem um processo de triagem. Aí nessa triagem o dentista chega, faz a abordagem dele, explica o processo, te mostra todo o risco real, porque existe um risco real nesse processo. Né? Estatisticamente é possível ter inclusive uma septicemia através de uma doença bucal. Ele explica tudo isso. Ele fala assim, Adilson, agora é com você tem um problema muito grave com seu filho. E você tem 3 opções. Você tem o doutor convênio, o doutor R$500 e o doutor R$5.000. Você enquanto pai, com convênio, você vai em qual? 5.000, cara. Por quê? Porque nós temos uma cultura que o que é mais caro vai. Eu estou falando de vida, eu estou falando de sobrevivência. Agora imagine o seguinte, Adilson, você conta essas histórias todos os cafés que você toma. Quantos Adilson filhos iriam no seu consultório? E aí quando eu estou tomando café, o que eu estou fazendo normalmente? Eu estou no WhatsApp. Quando eu vou jogar futebol com meus amigos, eu não falo nada, eu não estou falando para você chegar e marcar, entregar cartãozinho de dentista, essas coisas não, para ser chato. É só contar uma história. Imagina que você vai na reunião de pais do seu filho, conta essa história. Quantas vezes isso de fato não aconteceu com a gente? Eu sei que essa história que eu te contei, ela não aconteceu comigo semana passada, mas ela aconteceu várias vezes na minha vida. De encontrar pacientes que veio fazer um clareamento, de repente tinha que fazer um canal, tinha que fazer uma cirurgia periodontal. Ontem mesmo eu fui fazer uma avaliação para um paciente que precisava fazer terceiro molar, ele estava com periodontite avançada. Eu falei para ele, por dinheiro nenhum eu faço uma cirurgia na sua boca sem você cuidar do restante. Estou levando sujeira para sua corrente sanguínea, estou te dando de infecção um presente. Eu não faço. E aí o que acontece? Um terceiro molar que tinha um valor, sei lá, 400, 500 reais, com o que a gente chama de protocolo de desinfecção completa, cara, dobra às vezes o valor, entende? Triplica o valor do que era só extrair um dente. Só que o que é mais interessante, a sensação que esse paciente tem de segurança, de saciar a sobrevivência, faz ele o quê? Faz ele lembrar das pessoas mais importantes. O que ele faz? Ele vai falar, mãe, tia, pai, cara, você precisa ir lá, se você tiver com isso. Imagina que você descobre alguma coisa que não tinha sintoma. Você vai querer saber fazer com que todas as pessoas ao seu redor também saibam disso. Entenda disso como é simples eu entender a captação? E aí depois que eu entendo isso, eu posso transferir essa mensagem em vários veículos diferentes. Pode ser em rede social, pode ser em carta escrita, pode ser no e-mail, pode ser falando, pode ser numa palestra, pode ser no café. O que a gente tem que levar em consideração? Qual é a sua habilidade para fazer isso, para te trazer resultado o mais rápido possível? E normalmente, daquilo que eu tenho visto nos dentistas, a rede social tem 2 grandes impactos. O primeiro é, para você contar uma história diante de uma câmera, você vai precisar treinar muito. E não tem nenhum problema de treinar muito. A questão é, qual é a sua pressa de ter resultado imediato, ter dinheiro no bolso, ou, tipo, tá tudo bem, eu vou começar a treinar para ficar bom em 2 anos. Porque se a sua vontade, a sua necessidade é captação, por que você já não faz aquilo que você sabe fazer? Porque essa história que eu te contei, você já contou ela de alguma forma para o paciente de outro jeito. Só que se você conta ela no futebol, o seu colega lá, o goleirão, o zagueiro, fala, cara, eu tenho que levar meu filho lá para disso. Você conta ela na escola do seu filho, na reunião de pais, eu tenho que levar lá. Você conta ela
na padaria, na pizzaria, e é uma história de 2, 3 minutos. Você só prende a atenção e a pessoa tende a ir. E qual é a outra questão da rede social? É caro. Você fazer um bom marketing digital é caro. Eu já gastei disso, eu investi, na verdade, né, literalmente centenas de milhares de reais em custos de marketing digital. Entende? Então eu sei de todos os bastidores necessários para trazer o paciente. E é possível sim, só que ele é infinitamente mais caro do que você contar essa história. Por que isso, Adilson? Porque a partir disso, esse paciente vai trazer outro, vai trazer outro, vai trazer outro. E aí quando a gente fala de funil, né, o funil via de regra é assim. Só que quando a gente tem esse tipo de estratégia, ele volta a abrir a boca. Porque eu tenho múltiplas indicações. E no final aqui do funil eu tenho indicações e fidelização. Quem dá a atenção necessária, dá o foco necessário para aqui, chega um momento que não precisa mais de captação. Tá, só que assim, você ainda precisa de paciente, eu entendo, mas se você não entender o fundamento e entrar 100 pacientes no seu consultório, não vai resolver. Por quê? Porque olha só, quando entra 100 pacientes, vamos pegar aqui outra parte do funil, eu estou falando de comparecimento. Né? Antes disso tem um agendamento, antes disso tem uma ligação. Estou falando de comparecimento. Se o paciente entra no seu consultório e você não sabe esse comparecimento transformar ele em uma venda, de nada adianta entrar um monte de pacientes no seu consultório. Imagina só, você prefere fazer um procedimento de 10 mil reais ou 10 procedimentos de R$1.000? Depende. 10 limpezas, 10 tratamentos periodontais de 10 mil tende a ser mais lucrativo do que um protocolo sobre implante de 10 mil reais. Então o problema não é só a captação, que às vezes 10 é melhor do que 1 ou 1 melhor do que 10, depende do processo. Agora mesmo eu compartilhei o vídeo de uma aluna nossa, Regina, está aqui, onde ela falava que vendia o tratamento periodontal a 100 ou 150 reais, agora vende a R$1.000. Entende? Então o que muitos fazem 10 vezes, ela faz em uma. Então, será que ela precisa de 10 pacientes ou ela precisa de um bom paciente? Aí você imagina que esse bom paciente traga outro bom paciente. Só que isso tende a dar trabalho. E o dentista ele acaba acreditando em contextos do tipo muitos pacientes de uma hora para outra sem esforço. Isso tende a não funcionar. Porque para eu fazer isso aqui, duas coisas têm que acontecer para eu fazer essa conversão boa. Eu tenho que aprender a qualificar meu paciente, eu tenho que saber agregar valor. E aí, aonde que eu agrego mais valor? Nessa fase aqui, ó. Ligação. Por que ligação? Porque é a hora que o paciente mais entra em contato com o monte. Entende? O que o nosso paciente faz? Ele liga para marcar o orçamento. Ele liga num monte de lugar. Por que ele escolheria a sua? Se só tem uma ligação para ele comparar. Eu pergunto, qual que é o nível de treinamento, de métricas, de uma série de coisas que você avalia a ligação? Normalmente, a maioria dos dentistas fala assim, e eu te falo que tem dezenas de possibilidades para você melhorar aqui para cá. Entende? Ó, imagina o seguinte, aqui sempre cai, como se fosse que cai de 10 em 10. Então 100 pessoas ligam, 90 agenda, 80 compra, 80 comparece, 70 compra. Nunca é esse funil desse jeito não. Mas se eu conseguir melhorar aqui, entrar na ligação e ver o que eu posso fazer de melhor. Se eu conseguir melhorar só aqui, cada vez que eu resolvo uma dessas etapas, o meu faturamento aumenta. O que é o problema das pessoas? Elas querem aumentar o que eu chamo de flutuantes, que estão lá em cima, e isso é caro. Daqui para cá é extremamente barato. Quantos pacientes estão ligando e a gente está perdendo? Ou a gente está tendo que cobrar barato porque a gente está aparecendo com todo mundo? Você entende que isso faz sentido para mim? E se eu não entender isso, eu estou assumindo o meu amadorismo na odontologia e aí eu não vou ter resultados extraordinários. Eu tenho que entender qual é a etapa do meu funil que eu tenho que focar. No pódio legato, a gente foca muito nessa etapa de venda. A gente foca muito. Para quê? Para fazer com que o paciente que chega aqui, ele compre de um alto valor agregado. Por quê? Porque às vezes se eu tiver 2, 3 pacientes por mês, mas eu cobro bem, eu resolvo o meu problema do mês. Então, primeiro a gente foca nisso, depois a gente foca em aumentar a quantidade de pacientes que vão te procurar. A gente não tem um foco expressivo nesse meio termo aqui. Por que a gente não tem? Porque se a gente focar em 10 coisas, a gente tende a não ficar bom em nenhum. Hoje à noite eu vou ter um encontro com um grupo chamado Freedom, que é um grupo de alta performance do código, um grupo de elite.
Eles estão dominando isso aqui, ó. E hoje eu vou passar algumas informações em primeira mão, acho que eu tenho freedom aqui, né? Vou passar algumas informações em primeira mão que mudam o jogo. Que em uma mensagem do WhatsApp, o seu paciente já percebe que você não é igual a nenhum dentista que ele já foi na vida dele. Qualquer que seja, por melhor que seja, qualquer outra coisa. Por quê? Porque tem toda uma estratégia respeitando isso aqui, que é simples, que é de graça e que faz essa conversão aumentar em números, ou seja, em vez de perder 10, eu posso perder 5, posso perder 2, só que cada vez que ele passa de uma fase para outra, ele já começa a ficar mais disposto a pagar um preço maior. E isso faz toda a diferença. Porque o que a gente vê por aí é muita gente cobrando o mesmo preço e pouca gente cobrando mais. Por quê? Porque essas pessoas são diferentes. Então, uma das coisas que você tem que pensar, Adilson, na minha opinião, é que você tem que captar de uma forma diferente. Se fizer o que todo mundo está fazendo, tende a não funcionar. E lembrar de uma coisa, tem um outro, deixa eu pegar aqui, tem um outro funil, nem é um funil na verdade, é uma pirâmide, que mostra o seguinte. É uma pirâmide de pacientes em potencial. Deixa eu ver se está saindo aqui. Tá. 6% dos pacientes ou das pessoas sabem que precisam de um tratamento odontológico e procuram um dentista. 24% sabe e não procura. Agora, onde que está o outro? 70% não sabe que precisa. E aí, o que é o problema do Brasil hoje? Eu tenho 95% dos dentistas brigando por 6%. É por isso que tem convênio. Como eu não sei captar e eu dependo de quem toma a iniciativa de vir me procurar, eu tenho que ter convênio, porque eu não sei fazer isso. Eu dependo dos 6%. E o que acontece aqui? Aqui você tem a pior condição de vida possível. Aqui é tudo para baixo. Tá bonito essa cor aqui. Aqui é tudo para baixo. Você tem pior qualidade de vida. Aqui você não precisa preocupar com o preço, porque o paciente já sabe o preço. Ele chega e já fala, a restauração custa R$100, né, doutor? Eu fiz ali, e como você está precisando, tem boleto para pagar, você ainda está naquela fase que eu preciso do dinheiro do mês para pagar as contas do mês, você acaba dando desconto, você acaba fazendo alguma coisa. Então aqui você perde vida, aqui você perde dinheiro, aqui você perde tempo. Aqui é o jogo do perder. E aqui é o jogo de ganhar, mas é o jogo de pensar diferente. É o jogo de se comprometer, é o jogo de mudar o mindset, é o jogo de contribuir socialmente mais, é o jogo de entender o poder da gratidão, é o jogo de entender que você tem um propósito. Aqui o jogo muda completamente. Eu entendo, quando você fala que achava que o dentista tinha que fazer só o serviço de um mocho e agora você está enxergando que o dentista precisa vender, você está simplesmente escolhendo um modelo de negócios. Entende? Tem gente que só sabe fazer e de repente consegue ter algum tipo de resultado. O que eu defendo a ideia é que o empreendedor consegue construir uma liberdade que raramente os especialistas vão ter. Via de regra, no primeiro momento, você tem que sobreviver. Né? No segundo momento, que é esse do aprender a vender o que você faz, é você aprender a ser muito bem remunerado pelo que você faz. Ou seja, você faz uma endodontia e agora você é bem remunerado pela endodontia. Se eu não me engano, semana passada a doutora Maria vendeu um retratamento aqui na clínica por R$5.000. Eu não estou falando que é muito ou é pouco, tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, mas o que é isso? Ela está aprendendo a ser muito bem remunerada pelo que ela faz. Só que por trás disso, hoje tem o André que aprendeu a ser bem remunerado pelo que ele sabe, porque parte desses R$5.000 vai para o meu bolso. Eu atendo só às quartas-feiras, 9 da manhã às 5 da tarde. Então, na minha odontologia hoje, humildemente e em especial depois de muitos erros, eu aprendi a fazer dinheiro pelo que eu sei. Enquanto eu estou com você aqui agora, a minha clínica está funcionando. Entende que eu não estou recebendo dinheiro pelo que eu faço no mocho, estou recebendo pelo que eu sei. E tem um outro estágio mais avançado, é que estar em determinados modelos de grupo que você aprende a fazer dinheiro pelo que você nem sabe. Você nem sabe que não sabe. E o grupo te mostra isso e você aprende a fazer dinheiro. É muito louco. Hoje de manhã eu estava numa reunião de um mastermind que eu faço parte. É outro jogo de mentalidade. Entende? E cada vez que você se permite escalar no jogo da mentalidade, você muda totalmente. Metas sem métricas tende a não funcionar. Eu concordo que você tem que ter meta. Eu tenho uma meta. No primeiro semestre, a nossa meta aqui do Pod é distribuir 1.500 cestas básicas. Se você olhar o nosso escritório, tem 3 quadros ali, que vai dar uns 3, 4, não, acho que dá uns 6 metros de parede de escrever, que está ali todo desenhado o planejamento para as metas. Então, o que eu preciso?
Só para você ter noção, a nível de pódio, então tem a quantidade de e-mails que eu tenho que mandar, a quantidade de mensagens que eu tenho que escrever, a quantidade de aulas, lives, vídeo mais longo, vídeo mais curto. Eu tenho todo o processo desenhado para alcançar 1.500 cestas básicas. Entende? Então não é só olhar para 1.500 e ver o que a gente faz. Hoje de manhã, o Claudio Mar assumiu uma parte aqui da nossa reunião e falou assim, para todo mundo, para a nossa equipe. Isso pode ser feito completamente na odontologia, né? Para a nossa equipe, falou assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que ele fez essa pergunta? Não é uma auditoria, é para a pessoa entender o que ela está fazendo e se aquilo que ela está fazendo está levando na direção das 1.500 cestas básicas. E aí você imagina eu chegar na sua clínica hoje e perguntar para todo mundo, inclusive você, o que você está fazendo agora que te leva na direção das metas. A tendência é que a sua equipe fala assim, a gente nem tem metas. Então imagina o seguinte, se você lidera um movimento onde as pessoas nem sabem onde quer chegar, como é que elas te levam lá? Entende disso? E aí, o que é a essência e a parte mais importante desse processo? É entender que eu tenho que dividir meu negócio em 3 etapas, 3 fases, 3 partes muito claras. A primeira parte eu chamo de estratégia, que normalmente deveria ser da nossa responsabilidade, os gestores, os donos do negócio. A segunda parte eu chamo de tática. E a terceira, operacional. Normalmente, um ponto da parte estratégica, uma coisa que você decidir, vai nutrir a parte tática, só que ela provavelmente é ramificada. Então, 1.500 cestas básicas, quando eu construo a estratégia para chegar lá, eu distribuo em várias partes táticas. Por exemplo, fazer 20 consultorias em janeiro. Fazer 20 consultorias em janeiro é tático, mas criar as 20 consultorias, criar as X-Lives, criar os e-mails é estratégico. Fazer ou elaborar, definir cronogramas se tornou tático. E eu estou aqui operacional. O que é a parte operacional? Tem que ter uma câmera, tem que ter um quadro, alguém tem que estar com esse quadro branco antes, tem uma certa iluminação, tem roteiro, tem uma equipe ali por trás disso. Isso é a parte operacional. Normalmente a parte operacional, quando dá problema, normalmente significa que a parte tática não foi feita da forma certa. Eu estou falando de problemas de rotina, não imprevistos. Tipo, se acabar a energia, não tinha como eu planejar isso. E quando a parte tática dá problema, é a parte estratégica. Entende?